Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma obra que nós lemos na nossa leitura coletiva Presos com Clássicos. Essa obra foi cedida em parceria pela editora Darkside e foi escrita pelo John MacDonald, que é Cabo do Medo. Esse livro, inclusive, já foi adaptado mais de uma vez e uma das adaptações foi do Martin Scorsese, de 1991. Então, vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição aqui. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Cabo do Medo. Aqui a gente tem como protagonista o Sam. O Sam, ele era um militar, bem como um advogado, e a justiça falava muito alto pra ele em absolutamente todas as situações. Um dia, no meio de uma noite, quando ele foi fazer alguma coisa, tipo beber e tal, ele acaba ouvindo barulhos em um beco. Então ele resolve investigar pra saber o que é e descobre que uma menina está sendo estuprada por um militar. Então ele vai e denuncia Max, esse cara que estava estuprando a menina, bem como testemunha contra ele. E aí Max é preso por 14 anos. Só que, por mais que Sam já tenha mudado de vida, já tenha deixado de ser militar e continua agora como advogado, ele não esperava, ou talvez esperasse um pouco, que Max um dia fosse atrás dele. E é isso que acontece em Cabo do Medo. Max é solto da prisão e começa a atormentar a família de Sam. E o interessante é que tem uma fala do Max que ele diz: não quero matar ele uma vez, eu quero matar ele 6 vezes. Justamente pelo fato de que não só o Sam vai ser vítima dessa situação, mas também a sua família. E o Sam, bem como a sua esposa, Carol, precisam correr contra o tempo para tentar resolver o problema. Afinal, será que a justiça é capaz o suficiente de protegê-los? E essa é a pergunta que John MacDonald deixa aqui pra gente. Fazendo a análise de Cabo do Medo. Antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que a gente tem um podcast falando sobre essa obra, justamente porque a gente leu ela em Presos com Clássicos. Então, se vocês quiserem saber mais aprofundadamente com spoilers, é só ir lá no QGCT e vocês vão ter todas as informações, todas as perguntas, tudo o que ocorreu no nosso debate. Pra quem quer saber, nessa análise de Cabo do Medo, antes de mais nada, eu devo dizer que eu fiquei bem surpresa. Na verdade, eu gostei muito de Cabo do Medo, porque eu estava esperando uma coisa muito mais parecida com o filme do Martin Scorsese, que é o filme de 1991. E a surpresa foi bem grande justamente por causa da personalidade do Sam Baldwin. Aqui a gente tem um personagem que é extremamente puro, ele realmente acredita na justiça acima de tudo e aos poucos ele vai se corrompendo. Diferente da adaptação que a gente tem um personagem que já é meio que corrompido pela sociedade. Aqui não, a gente vai vendo aos poucos como o medo, como a tensão desse cabo que vai de um lado para o outro, vai fazendo com que o personagem aos poucos vá mudando. E a gente acompanha essa mudança dessa ideologia muito idealizada que aos poucos vai se tornando muito mais palpável. Outra coisa muito interessante, que é muito diferente do filme, que eu fiquei muito feliz, é a personagem da Carol. A Carol aqui é uma personagem ativa e é uma mulher não branca. E isso foi muito legal. E a gente vai vendo também o desenvolvimento do romance dos dois e como esse romance e como essa força da Carol acaba incentivando muito o Sam. E isso se assimila muito à vida do John MacDonald, que teve muito apoio da esposa. Então isso ficou muito legal dentro do livro e eu achei muito, muito, muito bom. Outra coisa muito legal desse livro foi a questão da veracidade dos detalhes. Cara, geralmente quando a gente vê esses romances psicológicos, esses suspenses psicológicos, como é o caso aqui de Cabo do Medo, a gente tem algumas coisas bem estúpidas dentro da narrativa, do tipo, não vamos avisar aos nossos filhos justamente pelo fato de que a gente não precisa expô-los a esse perigo. A criança sequestrada. Aqui não. Aqui é uma coisa bem simples. Esses detalhes bem pequenos que acabam fazendo toda a diferença. A primeira coisa que o Sam resolve fazer, e isso não é spoiler porque tá bem no início, é contar pros filhos. Isso é uma coisa tão óbvia, porque se isso acontecesse na vida real, era o que a gente ia fazer. E acaba acontecendo aqui a mesma coisa, e eu achei isso muito interessante, porque o John MacDonald, ele tá trazendo aqui uma história extrema, com atitudes que fazem total sentido, principalmente pra um personagem que é tão idealizante, e mesmo esse personagem sendo tão idealizante, ele tem características e aspectos reais. Talvez o Martin Scorsese tenha achado ele sem graça. Deve ter sido esse o motivo porque eu não entendi porque o Martin Scorsese mudou tanto. Esses pequenos detalhes dão a veracidade e fazem a gente ficar muito mais tenso. Porque não tem outra escolha, elas vão acontecer desse jeito mesmo. Já que se os acontecimentos desse livro fossem uma reportagem policial, acabaria sendo isso mesmo, entendeu? Então assim, ficou muito, muito incrível. Outro detalhe que é muito marcante aqui, e
A capa já tá dizendo pra gente, tá falando sobre justiça em diversos níveis diferentes. O Presos com Clássicos é um clube de leitura que a gente fala sobre literatura de cárcere e encaixou perfeitamente na nossa leitura, porque a gente tá trabalhando sempre nuances como verdade, justiça, entre outras coisas. E é o que acontece aqui em Cabo do Medo, é exatamente essa discussão que a gente levanta toda vez, porque o que é justiça, o quanto a justiça pode te ajudar, a justiça é cega ou não é cega, a justiça traz a verdade ou não, e como a gente consegue se defender em uma situação em que uma pessoa está perseguindo a gente especificamente. Será que a justiça tem recursos suficientes para inibir isso? Todas essas discussões, claro que são voltadas para o cenário e para o solo americano, mas todas essas discussões são super pertinentes para a gente entender como funciona a nossa sociedade e quais são as diretrizes e os pilares da justiça que vão ou não ajudar a gente ou que vão ou não inibir a gente. O autor, ele tinha uma paixão por fotografia muito forte, então a gente vai ter uma escrita que acompanha o suspense psicológico muito bem, acompanha muito esse ritmo de romance policial que o MacDonald acaba trazendo aqui, que é uma escrita extremamente visual. Porque a descrição dele, claro que é na medida certa, mas a descrição dele vai fazendo com que a gente monte o cenário na nossa cabeça, e isso é muito bom, justamente porque a gente está trabalhando aqui uma história em que os pequenos detalhes vão fazer toda a diferença pra tensão acontecer. E eu tô até tensa agora falando pra vocês do livro, porque o livro é tão tenso que eu fico tensa. Então assim, é muito bom. Esse livro realmente é muito bom. Eu acho que, tanto quanto aconteceu com o Exorcista, o filme me influenciou muito a gostar muito mais do livro. E muito provavelmente eu tô sendo bem parcial nessa resenha, justamente porque eu adorei esse livro. Foi muito, muito, muito bom. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui. A edição da editora Darkside segue o padrão da Darkside de diagramação. E a gente tem uma pintura trilateral muito legal. E a capa, ela tem tudo a ver. Confesso pra vocês que eu não prestei muita atenção na tradução do Lorenzo Durazzo, justamente pelo fato de que eu tava muito tensa durante a leitura mesmo. A única problemática dessa edição é que a capa é branca, então ela suja bastante. Ou seja, vocês têm que passar o paninho toda vez que pode. E passar o pano aqui não metafórico, mas literal. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir. A nossa leitura coletiva de Presos com Clássicos continua e a gente está lendo Doutor de Vago. No entanto, a gente já está se encaminhando para a Ilha Misteriosa. Se vocês quiserem comprar essa edição ou qualquer outra, eu vou pedir para vocês comprarem com o link aqui debaixo na descrição, porque vocês vão ajudar muito o canal sem pagar mais nada por isso. Se vocês também quiserem encontrar a gente, vocês podem encontrar em outras redes sociais, como Instagram, Facebook ou roxinha pelo grupo Caneta Tinteiro. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.